tudo bem? Eu sou Luciana Medeiros e junto aqui com a equipe do LAC, estamos juntos com vocês, todos nós juntos com vocês, a fim de aprovação. Aprovação em que concurso, Luzinha? Aprovação no concurso da EBSER Pará. Eu sou professora de legislação do SUS e hoje nós vamos estudar, na nossa primeira aula, nosso tópico 1, a evolução histórica, né, da organização da saúde no Brasil, do sistema de saúde no Brasil e a construção do SUS, seus princípios, diretrizes e arcabouço. Preste atenção, nós vamos aqui estar sempre em contato direto com você. O meu e-mail é professoralucianamedeiros@gmail.com. Você também me encontra lá no Face, no Luzinha Medeiros. Deixa um recadinho do coração para mim, me adicione que a gente vai bater um papo lá, tá certo? Tranquilos até aqui? Portanto, estou sempre à sua disposição. Pode entrar em contato com os canais aqui do nosso curso, através do professoralucianamedeiros@gmail.com e do Face Luzinha Medeiros. Tranquilo? Tá certo? Muito bem. Desejo a todos aqui um bom estudo. Qualquer dúvida, estamos aqui à sua disposição, já nos colocamos. E agora nós vamos direto ao assunto. Direto ao assunto, Luzinha. Concurso EBSER Pará, lugar melhor não há. Lugar melhor não há. Belém do Pará, amo muito esse estado, amo muito Belém. Vamos lá. E todas as cidades também, Ananindeua, Santa Isabel e por aí vai. Bom, o tópico 1 nós estamos estudando. Tópico 1 do concurso EBSER 2016 Pará. Evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde, SUS, princípios, diretrizes e arcabouço legal. Pois bem, nós vamos aqui passar por digamos assim, pelo passado do nosso país, pela história passada do nosso país, mas tomando como base sempre o serviço de saúde. Pois bem, a República Velha, composta, que estava ali entre os anos de 1889 e 1930, é o primeiro período que nós vamos estudar. É o período da República Velha, que começa lá com o governo de Deodoro da Fonseca e termina com Vargas em 1930. Neste período, o modelo econômico do nosso país era o agrário exportador. A nossa economia girava em torno das plantações, do mundo rural, da nossa economia agrária. Então, a nossa economia, o nosso sistema econômico era um sistema agrário voltado para a exportação. Muito bem. E neste mesmo período, do ponto de vista da saúde, o que era caracterizado, o que era característico dessa época, era o predomínio de doenças transmissíveis, as epidemias, as doenças pestilenciais, quase não sai, eu queria falar da peste, que a gente falava sempre aí, que a gente estudou em história, doenças pestilenciais, como a febre amarela, a varíola, a tuberculose, a sífilis, dentre tantas outras que nós já estudamos lá na história, tá certo? Doenças, portanto, quase não sai, o aparelho quase não deixa sair, pestilenciais, não é? As pestes, como nós estudamos lá na nossa história do nosso país. Assim, diante desse contexto de doenças pestilenciais, doenças transmissíveis, o governo, não é? O governo, ele começa a investir em campanhas de quê? Campanhas sanitárias. Essas campanhas visavam tornar salubres os portos. Afinal de contas, a economia era agrária, voltada para o mercado da exportação, para o mercado externo. Tranquilos até aqui? Então, eram organizadas vacinas a fim de que os portos pudessem se tornar mais salubres, ambientes mais salubres, a fim de que essa economia, a fim de que esses produtos econômicos pudessem ser exportados. Muito bem. Além disso, essas campanhas visavam exatamente o controle dessas endemias, dessas epidemias. Afinal de contas, como ter um ambiente saudável, como ter uma população saudável, se a gente não tem como vacinar, não tem como educar, prevenir
esse tipo de situação, esse tipo de doença que afligia naquela época praticamente toda a comunidade, toda a população. Ok. Muito bem. Além disso, as campanhas sanitárias visavam também organizar os serviços de saúde pública. Afinal de contas, qualquer tipo de campanha, digamos assim, amplo senso, relacionada à área de saúde visa exatamente organizar esses serviços públicos de saúde pública. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Pois bem, em 1920 nós tivemos uma reforma, a reforma Carlos Chagas. A partir desse momento nós tivemos a implementação de um novo regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública. Nós tivemos a implantação, foi implementado um novo regulamento, do Departamento Nacional de Saúde Pública. E neste momento, 1920, nós separamos a organização da saúde em saúde pública e previdência social. Isso nós estamos em 1920, na reforma Carlos Chagas, onde houve a implantação de um novo regulamento sobre saúde pública. Este regulamento oriundo do Departamento Nacional de Saúde Pública. Onde aconteceu o que, Luzinha? Qual foi a coisa mais importante aqui na reforma Carlos Chagas? A reforma mais importante foi a separação da organização da saúde em saúde pública e previdência, Previdência social. Previdência social. Pois bem, a partir daí, diante desse contexto, as coisas foram se modificando. Já em 1923, já com essa separação, digamos aqui, da organização da saúde, em 1923 tivemos um marco histórico no país. Se você já estudou aí direito previdenciário, você já ouviu falar aqui na Lei Eloy Chaves. Tá certo? Na Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves é um marco no direito previdenciário brasileiro. Ora, a Lei Eloy Chaves regulamentou a criação das caixas de aposentadoria de pensão, as CAPs, instituindo um modelo restrito ao âmbito das grandes empresas e que possuíam administração próprias para seus fundos. Então, a Lei Eloy Chaves regulamenta, digamos assim, a criação das caixas de aposentadoria e pensão das nossas empresas. Ou seja, a partir de então, os trabalhadores de determinadas empresas poderiam contar com certos tipos de benefícios previdenciários a fim de que pudesse, na ocorrência de um risco social, eles pudessem estar assegurados. Então, em 1923, Lei Eloy Chaves regulamenta a criação de caixa de aposentadoria de pensão. É como se fosse aí o nascimento, a origem remota da Previdência Social, conforme nós temos nos dias atuais, nos moldes dos dias atuais. Lógico que naquela época só foi um nascedouro, tá certo? Aqui não. Hoje nós já temos uma previdência completamente diferente do que existia aqui. Aqui só foi um marco histórico. O primeiro momento de se falar aqui em caixa de aposentadoria e pensão. Em caixa de aposentadoria e pensão. Porque aposentadoria e pensão são sim benefícios previdenciários. Então, Lei Eloy Chaves, muito importante também. Ok? Bom, após isso, nós temos a Era Vargas, o segundo período, a Era Vargas. A Era Getúlio Vargas vai de 1930 a 1945. É um período caracterizado pela criação do arcabouço jurídico e material do sistema de proteção social no Brasil. A segurança social no Brasil.
Este período é um período em que as normas, digamos assim, o arcabouço jurídico, não é, relativo à seguridade social, à segurança social, começa a aparecer, começa a ter destaque na era Vargas, ok? Neste período, houve uma reestruturação dos órgãos estatais, que trabalhavam, que forneciam, que materializavam, que organizavam o sistema público de saúde, o serviço de saúde. Isso é uma consequência da Revolução de 30. Nesse período, foram criados, aqui repetindo, foram criados o Ministério da Educação e Saúde Pública. Veja, o Ministério da Educação e Saúde Pública era uma coisa só. Sabe por quê? Nós vamos estudar que a educação é um dos determinantes da saúde. A educação é um dos fatores determinantes da saúde. Quanto maior o nível de educação, maior, teoricamente, será também o nível de saúde. Afinal de contas, você tem aí suas atividades preventivas, não é? Quanto maior o nível, a capacidade da educação educativa que a pessoa tem, quanto mais educação, quanto mais conhecimento acerca das ações relativas à saúde, mais qualidade de vida teremos, mais qualidade na saúde também teremos. Então, na era Vargas, nós temos aí a criação do Ministério da Educação e Saúde, bem como do Ministério do Trabalho. Lembra? Estudou na história? O Ministério do Trabalho aí na era Vargas. E por incrível que pareça, esse Ministério do Trabalho, ele era competente para prover a medicina previdenciária e a saúde ocupacional. A medicina previdenciária e a saúde ocupacional. Afinal de contas, é neste momento, não é? É neste momento que nós temos o arcabouço da proteção social no Brasil. A proteção social no Brasil, que hoje, nos moldes, né? Nos dias atuais, não é? Você vai ouvir falar sobre isso aqui nas próximas aulas. Hoje nós temos, nos dias atuais, nós temos a segurança ou seguridade social, amparada pelo tripé saúde, previdência e assistência social. Esses dois primeiros aqui, aliás, o primeiro e o último, são gratuitos. Já a previdência, ela é contributiva. A previdência tem caráter contributivo. A saúde não. A saúde é gratuita e a assistência social é gratuita também. A saúde, direito de todos e dever do Estado. Direito de todos e dever do Estado, com suas ações preventivas, com suas ações protetivas, com suas ações assistenciais. Tá certo? Tranquilos até aqui? E a assistência social, a quem de todos que dela necessitem, todos serão garantidos aí os serviços assistenciais. Tranquilos? Os benefícios e serviços assistenciais. Tranquilos até aqui? Muito bem, muito bem. Vamos voltar? Pois bem, é nesta época do período Vargas que nós temos a criação do Ministério do Trabalho. Esse Ministério do Trabalho tem por competência prover a medicina previdenciária e a saúde ocupacional. Então, uma das características é que a medicina previdenciária e a saúde ocupacional ficavam a cargo do Ministério do Trabalho. Já em 1933, nós temos um marco, o surgimento da Previdência. Previdência, um dos tripés da Seguridade, com seu caráter contributivo, não é? Prestando benefícios previdenciários, benefícios
previdenciários. Então, 1933, o que nós temos enquanto história do surgimento do SUS no Brasil, o que? Nós temos aí o surgimento da Previdência Social. O surgimento da Previdência Social. A atuação da Previdência Social ocorria por intermédio dos institutos de aposentadoria e pensão. Se você já estudou direito previdenciário lá para o INSS, você sabe bem do que nós estamos falando. Não é o nosso caso aqui, nós não vamos nos aprofundar porque o nosso foco é a EBC. Mas em 1933, nós temos o surgimento da Previdência. E essa Previdência atuava através do quê? Através dos institutos de aposentadoria e pensão, os IAPs. Os Institutos de Aposentadoria e Pensão, os IAPs. Pois bem, esses institutos, eles eram organizados por categoria ocupacional. Categoria ocupacional. Eles assistiam aos trabalhadores. Categoria ocupacional, trabalhadores. Formais urbanos. Veja que aqui apenas os trabalhadores formais das grandes empresas, eles eram assistidos, eram apenas aqueles que eram assistidos pelos IAPs, dando origem, portanto, assim, a essa medicina previdenciária que estava lá a cargo lá do Ministério do Trabalho e agora de forma mais contundente, ok? Em 1942, nós temos o surgimento do Serviço Especial de Saúde Pública, o SESP, digamos assim, o SESP. O Serviço Especial de Saúde Pública. Esse Serviço Social de Saúde Pública tinha um objetivo muito claro. Precisávamos fomentar a indústria bélica. Ora, esse sistema, esse serviço especial, tinha por objetivo assegurar as condições sanitárias na Amazônia para a produção de borracha. Afinal de contas, nós precisávamos também fomentar a indústria bélica. Produção de borracha para também fomentar, apoiar a indústria bélica. Pois bem, este período aqui, esta década... pulei? Espera aqui. Sim. Acabei aqui, não foi? 1942, na indústria da borracha, né? A produção da borracha com fins também à indústria bélica, a apoiar a indústria bélica. Pois bem, depois de 1942, né? É história isso aqui, né? Estou pegando os marcos históricos, porque nós estamos diante de um EBSER, lembrando sempre, nesse caso aqui, que questões, né? Nós vamos fazer questões, tá? Questões sobre a evolução histórica, elas não são, digamos assim, até então, o forte, não é? Da legislação do SUS com relação ao concurso da EBSER. O nosso forte é sim o estudo da Lei 8080, que nós vamos destrinchar toda, nós vamos dar uma boa lida nela, nós vamos dispensar aí 2 aulas para ela, não é? Mais ou menos isso, ou talvez um pouco menos, não sei, mas pelo menos 2 encontros para ela, tá certo? Então, o forte é a 8080. Se você já quiser ir adiantando aí seu lado, dando uma lida, porque é sempre importante dar uma lida, não é? Já falamos isso, se você já estudou lá as aulas da EBSER, se você já viu as aulas lá da EBSER, é sempre importante dar primeiro uma lida no material para depois tentar acompanhar a aula. Se não for esse o caso, não tem problema. Você acompanha a aula aqui com a gente, que a gente está aqui juntinho, muito feliz e não tem problema nenhum. E sempre tirando dúvidas através do professor lucianamedeiros@gmail.com. Pois bem, depois de 1942, nós estamos agora entrando na década de 50. E aqui nesta década, nós nos caracterizamos através de um novo processo de transformação. A característica principal do nosso país
em relação à saúde, em relação ao sistema de desenvolvimento do nosso país, é um novo processo. Nós estamos nos transformando, nós estamos desenvolvendo o sistema capitalista de forma mais contundente, Esta década aqui, caracterizada por esse processo de desenvolvimento capitalista, também se caracteriza por um movimento. Essa década também se caracteriza através desse movimento aqui, desse aprofundamento. Esse aprofundamento desse desenvolvimento capitalista também se caracteriza por um movimento de modernização no setor da saúde. O sistema capitalista fica robusto, em contrapartida também se moderniza o setor da saúde naquele momento histórico, para aquele momento histórico. Afinal de contas, no final dessa década de 50, o hospital, ele assume a posição central na prestação dos serviços de saúde. Era uma beleza. O hospital agora era, a menina dos olhos das pessoas. O hospital assume o centro da prestação dos serviços de saúde no nosso país. É nessa década aqui, década de 50 do século passado, que o hospital toma essa posição, que a população começa a conhecer da posição, da importância que o hospital tem na vida de toda a comunidade. Então é na década de 50 que o hospital assume a posição central na prestação do serviço. Muito bem. Em 1953, o Ministério da Saúde incorpora os serviços de combate à endemia. Lembra? Porque antes nós tínhamos o Ministério da Educação e da Saúde, agora o Ministério da Saúde incorporando aí os ataques, os serviços relativos ao combate das endemias. Em 1956, há aí o surgimento do Departamento Nacional de Endemias Rurais. Nós sabemos que o nosso país é um país de dimensão continental. Nós temos dimensões, continentais. Mais parece um continente do que um país. Existem países, na Europa que são menores que alguns estados brasileiros. Então nós temos um país de dimensão continental. E além do que, nesta época ainda, o campo era o carro-chefe, A gente ainda tinha muita coisa a ser produzida no campo e que dava essa movimentação na engrenagem da economia. Então, nesta década aqui, na década de 50, quando o hospital assume a posição central na prestação de serviço de saúde, é criado também o Departamento Nacional das Endemias Rurais. Porque logo em seguida, em 64, acontece o golpe militar. E aí nós passamos por aquele período que nós já conhecemos, é o terceiro período, o período do autoritarismo, que vai de 64 a 1984, que vai de 64 a 84. É o terceiro período aqui que nós estamos estudando da história, da evolução histórica do SUS. Bom, neste período, nós tivemos uma elevação muito grande dos custos assistenciais relativos à saúde. Aliás, todo mundo estava aí com uma balança, econômica meio que desequilibrada com relação aos serviços de saúde, porque nós tivemos uma elevação extraordinária dos custos em virtude do próprio momento histórico que o mundo estava passando. Esse período do autoritarismo, ele se caracteriza pela concentração de renda e repressão política.
Aqui nós vamos ter o investimento em construção de hospitais, muitos hospitais sendo construídos, não é? E a renda sendo concentrada na mão daqueles que mais tinham. Mas, enfim, concentração de renda e uma repressão política. Em 1966 e 67, ocorre a unificação dos institutos de aposentadoria e pensão. Lembra dos institutos de aposentadoria e pensão? Lembra? Dando aquele marco inicial na Previdência Social brasileira? Pois bem, em 66 e 67, nós tivemos a unificação dos IAPs. E esta unificação, para quem já estudou previdenciário lá para o concurso do INSS que teve esse ano, não é? E essa unificação aqui dos IAPs deu origem ao Instituto Nacional de Previdência Social, o antigo INPS. Então, com a unificação dos IAPs, nós temos, portanto, a formação, de quem? Do INSS, a criação do INSS. Nesse momento há um fortalecimento, claro, o INSS agora, o INPS agora, né, sendo aí fruto dessa unificação, nós tivemos neste momento, em virtude disso também, o fortalecimento do movimento de privatização do movimento aqui, um movimento de privatização do setor dos serviços médicos. Cuidado que isso cai na prova. É no regime autoritarista que nós tivemos, onde acontecem as primeiras movimentações para a privatização do setor de serviços médicos. Porque agora o INPS, surgindo aí da fusão, né, da unificação dos IAPs, não é? Prestando apenas serviços previdenciários e não mais medicina previdenciária. Então, neste momento, onde em 50 o hospital assume o centro da prestação do serviço de saúde, neste momento nós tivemos o fortalecimento lá do movimento de privatização do setor dos serviços médicos, ok? Quando ocorreu, Luzinha? Na época, do autoritarismo. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Lá em 64 até, lá em 64 até 84. Beleza? Tranquilos até aqui? Muito bem. Logo em seguida, em 1973, ocorre a inclusão dos trabalhadores do Fundo Rural na Previdência e em 74 cria-se o Ministério da Previdência e Assistência Social. Luzinha, até agora eu estou ouvindo falar muito pouco em saúde, porque a saúde, você vai estudar também depois, nas outras aulas que estão a seguir aí, estão vindo, você vai estudar que a saúde é um tripé da Seguridade Social. Lembra que eu coloquei no quadro há pouco? A saúde é um tripé. Então, o Sistema Único de Saúde, ele é institucionalizado em 88, com a Constituição de 88. Então, nós temos que vir de lá da República Velha até 88, até o momento de surgimento do SUS, até 1990, quando surgem as leis orgânicas, a 8080, 8142. Tranquilos? Então, até agora, a gente está falando muito de previdência, porque a previdência, junto com a saúde, é um dos tripés da Seguridade. Seguridade é composta de saúde, assistência e previdência. Mas a previdência, do ponto de vista jurídico, ela teve muito mais momento robusto, muitos momentos robustos, né, com a criação do INPS, com a criação aqui, né, do Ministério da Previdência e Assistência Social, do que a saúde, do que fatos históricos, digamos assim, jurídicos relativos à saúde. Mas nós estamos aqui, caminhando até chegar 1988, que é onde nós queremos chegar, que é aí a institucionalização do SUS. Tranquilos? Muito bem. Bom, em 1973 nós tivemos, portanto, aqui a inclusão dos trabalhadores do Fundo Rural. E aí, com essa inclusão dos trabalhadores do Fundo Rural na Previdência, nós tivemos logo em seguida, em 74, o que? Nós tivemos a criação do Ministério da Previdência e da Assistência Social. Muito bem. Em 75, cria-se o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento, o PIAS.
abrangendo a região nordeste do país. Né? Nós tivemos aí, como política social, nós tivemos aí a ideia, né, de chegar até o interior do país, levando serviços, ampliando a rede de serviços relativas ao saneamento básico, que é uma das determinantes da saúde. Um dos fatores determinantes da saúde, assim como a alimentação, que nós vamos falar mais tarde, assim como a educação, assim como o saneamento básico, como a renda, como o lazer, como o trabalho, tá certo? Tudo isso são fatores que determinam a qualidade da nossa saúde. Tranquilos até aqui? Então, em 75, criamos o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento. Pois bem, em 78, outro marco histórico que nós vamos falar. Outro marco histórico que nós vamos falar e vamos nos aprofundar também nas próximas aulas. Mas do ponto de vista histórico, do ponto de vista da evolução do SUS, da saúde até o surgimento do SUS, em 78 acontece a Conferência de Alma-Ata, lá no Cazaquistão, na antiga República Soviética. Na antiga República Socialista Soviética. Então, a Conferência de Alma-Ata é um fato que acontece e que tem como consequência a expressa necessidade de que todos os governos devem colaborar para promover a saúde para todos. Aqui em 78 nós estamos sob o lema Saúde para Todos até o ano 2000. Saúde para todos até o ano 2000. Veja que nós estamos em 78, já pensando em 2000. É mole, é mole. Preste atenção, essa conferência de Alma-Ata, que aconteceu lá no Cazaquistão, né? Ela reitera a expressa necessidade que todo o mundo tem em prover serviços de saúde de qualidade. Promover serviços de saúde de qualidade, tá certo? Aqui nós estamos sob o lema o quê? Saúde para todos até o ano 2000. Saúde para todos até o ano 2000. Tranquilos até aqui? Tranquilos? 75, 78? Alguém nasceu aí em 75, 78? Foi mesmo, e eu nasci quando? Diga aí. Rapaz, olha, veja bem, eu nasci em 1990. Nasci em 1990. Eu tô com que idade? Eu tô com 26 anos, né? 2000, 2016, não é? Eu tô aí com os meus 26 anos, tá certo? 26 anos eu tenho hoje, tá bom? Ok? Então eu não nasci em 75 nem em 78, viu? É o que você tá pensando o quê? Que eu nasci em 75? Olha, tô de olho em você, viu? Vamos embora, vamos lá. Eu cansei, ó, com esse rosto de menina de 23, 24, 25 anos. Vamos embora. Pois bem, isso foi em 78. Já gravou aqui? Já pegou aqui? Já pausou? Copiou? Muito bem. A Conferência de Alma-Ata. Tranquilos até aqui? Muito bem, muito bem. Em 79, aquele PIAS expande-se para todo o país. Lembra? Em 79, ocorre a expansão desse programa de interiorização das ações de saúde, tá certo? Em 1980, o Prev Saúde incorpora o ideário do PIAS. E aí, não é, nós temos agora uma movimentação, uma materialização muito mais robusta, muito mais contundente acerca dos serviços da assistência à saúde em todo o país, tá certo? Ok? Tranquilos? E os anos 80, Luzinha? Olha esses anos 80, rapaz. Eu não vivi não, viu? Eu não vivi os anos 80 não. Mas que foram bons, foram, viu? Olha que eu vou lhe dizer que eu tenho algumas... Eu tenho lembranças? Não, eu não tenho lembrança não. Mentira. Mentira, eu não tenho lembranças. Eu não vivi nos anos 80. Mas, enfim, dizem que foram, assim, os anos 80, uma década muito bacana, de muita gente boa surgindo, né? Legião Urbana, né? Aquele pessoal Cazuza,
né, anos 80, 90 ali, anos 80, né, eu me lembro que em 1900, eu não lembro, me contaram, a primeira vez que o Legião Urbana surgiu no Fantástico. Rapaz, olha, coisa boa, viu? Muito bom. Mas vamos embora que isso não cai na prova. Isso cai na prova, isso não cai na prova. Veja, os anos 80, do ponto de vista aqui da saúde, é considerado uma década perdida. Bom para um lado, não é? E não tão bom para outro. Pois os anos 80 aqui, é considerado uma década perdida. Porque de um lado, do ponto de vista econômico, nós estávamos passando por uma intensa crise. O finalzinho, né, ali do milagre econômico dos anos 70. Então nós estávamos passando por uma séria crise econômica, né? As coisas aumentavam absurdamente, era uma coisa assim de louco, a gente não tinha condição de comprar muita coisa ali não, porque a inflação era muito galopante e pior ainda logo depois, tá certo? Então ali quando chegarmos ali no governo Fernando Henrique, aí sim, né, que vai haver ali aquela equiparação do real com o dólar, melhora um pouco do ponto de vista econômico, mas também depois a gente sabe o que está acontecendo, tá certo? Mas enfim, os anos 80 é considerado uma década perdida. Nós estamos aqui passando por uma intensa crise econômica. Há um esgotamento do modelo sanitário adotado. Esgotou aquele modelo, já não mais servia. Porque aquilo ali, nesse momento aqui, a gente não tem muito o que investir. A crise era muito grande. Então, lá em 85 até 88, por ali, naquele quarto período conhecido na história como a Nova República ali com Sarney, porque nós tivemos aquele movimento direta já, né? Nós tivemos Tancredo, a morte de Tancredo, infelizmente, enfim, nós tivemos a morte de Tancredo. E aí inicia-se, em 1985, o período que é chamado de República Nova, a Nova República, que é iniciada com o presidente, então presidente, que assumiu no lugar de Tancredo, que morre, José Sarney. E neste período, em 1986, nós tivemos uma conferência que cai na prova. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, a 8ª Conferência Nacional de Saúde cai na prova e eu quero que você acerte. Tá certo? Pois bem, em 1986, nós tivemos a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E esta 8ª Conferência foi quem lançou as bases doutrinárias do SUS. Essa conferência, a 8ª Conferência, foi quem lançou as bases doutrinárias do SUS. Foi a 7ª? Não. Foi a 8ª? Sim. Foi a 9ª? Não. Foi a 7ª, 8ª, 9ª. A 7ª, 8ª não foi a 8ª Conferência, me lembrei de uma pessoa, 8ª Conferência, né, Nacional de Saúde, que lançou o quê? Eu não ouvi, lançou o quê? Muito bem. Lançou as bases doutrinárias do SUS. Aqui nós estamos, do ponto de vista histórico, nós estamos diante de uma cisão estrutural entre a saúde pública e a medicina curativa individual. Porque quem tinha muita posse, digamos assim, até então, aquela época passada, essas pessoas, elas tinham seus próprios médicos, né? O médico da família, lembra? Pois é, e os trabalhadores estavam ali, né? Protegidos por quem? Pela medicina previdenciária, não é? Mas aqui, neste momento, em 86, está aí, ó, havendo uma cisão. 50 Hospital passa a ser o centro da realização dos serviços públicos de saúde. Logo em seguida, nós temos toda aquela parte, ó, do período autoritário. Nós tivemos aí, não é? Os anos 80, a década perdida, não é? E agora, em 86, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que lança
as bases doutrinárias do SUS. Repetir, não foi? Você pensa que eu repeti à toa? Foi eu repetir para tu gravar. Tu é doida? Repetir para você gravar, tá certo? Porque vai cair na prova, tá certo? Nós estamos diante de uma cisão entre a medicina pública e a curativa individual e a intensa privatização. Lembra do movimento de privatização lá no regime autoritário? Lembra? Pois bem, que então caracterizava o sistema de saúde brasileiro. Foi em 87 que foi implantado o Sistema Único e Descentralizado. A descentralização é uma das diretrizes do SUS. Foi em 87 que foi implantado o Sistema Único e Descentralizado de Saúde. Foi uma tentativa de incorporar alguns elementos da proposta da reforma sanitária, não é? Tais como universalização, descentralização para os estados, que agora é para os estados, para os municípios também, não é? E a democratização das instâncias gestoras. Essa democratização nós vamos estudar quando nós falarmos da 8142, da participação, do controle social no SUS. Nós vamos estudar, nós vivemos em uma democracia representativa, portanto nós vamos estudar isso também. Mas até então, nós vamos dar uma pausa e nos veremos daqui a pouco. Fique aí que eu fico aqui, agora não demore, estou aqui lhe esperando.